Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O presidente Lula conversou hoje por telefone com o presidente russo, Vladimir Putin. Nos bastidores, o Brasil se manifesta contra a entrada da Venezuela como parceiro do BRICS, o grupo de países emergentes. Os países que fazem parte do BRICS participam nesta semana da cúpula anual, onde os chefes de Estado se reúnem para discutir estratégias e promover o desenvolvimento econômico do bloco. Este ano, a reunião acontece em Kazan, na Rússia, e além de Vladimir Putin, reúne líderes de Brasil, China, Índia, África do Sul, entre outros. Quais são as expectativas em relação à expansão do BRICS? O que essa cúpula pode significar para o futuro das relações internacionais e a influência do grupo para o Brasil? No 15 Minutos de hoje, vamos debater essas e outras questões com Alexandre Pires, professor de Economia e Relações Internacionais do IBMEC São Paulo. Seja bem-vindo, professor. É sempre um prazer estar com vocês, Giovana. Bom, quem está aqui com a gente também nesse episódio é Fábio Menegatti, repórter da Record. Fábio, a cúpula do BRICS começou nesta terça-feira, mas a delegação brasileira chegou ao encontro desfalcado de última hora, né? Olá, Giovana. Olá, professor Alexandre. É isso, né, Giovana? Até a semana passada, a agenda do presidente Lula previa a participação de forma presencial na cúpula realizada na Rússia. Mas no sábado, o chefe de Estado brasileiro sofreu um acidente doméstico e cancelou a viagem por recomendações médicas. A cúpula do BRICS, o grupo de países emergentes, originalmente formado por África do Sul, Brasil, Rússia, Índia e China, que foi ampliado desde o início do ano com a adesão de Egito, Etiópia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Irã, está acontecendo na cidade de Kazan. Ontem, Lula conversou por telefone durante 20 minutos com o presidente russo Vladimir Putin. Professor, a ausência de Lula, que só participa de forma remota, pode de alguma forma comprometer a tomada de decisão do bloco? Quando o presidente participa do evento, ele acaba dando ali uma envergadura maior e, obviamente, ele consegue articular nos bastidores decisões que ele considere mais favorável para as pretensões do atual governo e também do Brasil. O Brasil já ia, tomando ali uma bola nas costas com a presença do Afeganistão. A diplomacia brasileira parece que conseguiu contornar isso, mas convites para novos membros, sobretudo aqueles que estão em rota de colisão com os Estados Unidos e com a Europa Ocidental, podem acontecer. E não estando lá o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nós podemos sim ver alguns interesses brasileiros serem, prejudicados. Então, assim, é sempre melhor quando o presidente está presente, né? Professor, o BRICS hoje é formado por 10 países que são chamados de as maiores economias emergentes do mundo. Qual a origem, então, do grupo e os principais objetivos? O BRICS ele surge de um acrônimo, que é um artigo feito anos atrás pelo Jim O'Neill, e aí depois essa ideia ganhou força. Então 8 anos depois, em 2009, os países ali, Índia, Brasil, Rússia e China se reúnem e dão o kickstart, o pontapé inicial para esse grupo, que começa como um bloco bem distinto. Nesse momento, China tem muito alinhamento com os Estados Unidos, a Rússia não está em rota de colisão com a OTAN, então não era um grupo visto como, um bloco opositor ao sistema internacional. Então era um grupo de alinhamento ali de países desenvolvidos, em desenvolvimento, tentando, claro, melhorar seu poder de barganha no mundo. Anos depois, o que nós vemos é um outro cenário internacional. A Rússia, em uma guerra ali na Europa Oriental, contra a Ucrânia, em razão, inclusive, de interesses da OTAN, que estariam afetando os interesses russos. A China, com vários exercícios contra Taiwan, e, claro, numa guerra econômica com os Estados Unidos. Isso faz com que o BRICS hoje comece a ser visto como um bloco geopolítico em formação anti-ocidental. E o Brasil está nesse barco, e talvez não seja o maior interesse do Brasil hoje
mas lá atrás parecia uma estratégia viável, ou seja, começou no final ali do último ano do governo Lula II, né, e nós estamos vendo aí uma inserção ainda maior do Brasil, mas, claro, de modo subalterno, especialmente seguindo ali muitas das ideias que a Rússia e a China têm tido para o bloco. Esse grupo é extremamente heterogêneo. O Brasil consegue defender os próprios direitos dentro desse grupo neste momento, na opinião do senhor? O Brasil fica uma voz minoritária, apesar de, na diplomacia, várias das falas feitas desde 23 até hoje pelo governo brasileiro terem sido, digamos, muito próximas de discursos feitos pelos líderes russos e chineses. Mas, mesmo assim, digamos que os interesses mais pragmáticos do Brasil com relação à exportação nos nossos produtos agrícolas, com a exportação dos nossos manufaturados, né, o acesso a mercados com menor tarifa, isso tudo fica em segundo plano, porque a China agora passa por um processo que nós chamamos de divórcio, né, com os Estados Unidos, que o termo em inglês é o decoupling, né, estão se separando e é isso que nós estamos assistindo. E a Rússia, obviamente, está ali objeto de várias sanções por parte da União Europeia e dos Estados Unidos. E agora o grupo tem outras prioridades, ou seja, tentar melhorar a posição ali da Rússia e China numa tentativa de evitar o efeito da guerra econômica contra a China e das sanções contra a Rússia. E aí, claro, esses interesses mais de negócio, pragmáticos, de importação e exportação, ficam secundarizados. Então, o Brasil hoje é quase que uma voz isolada e a maioria dos outros países, com exceção da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, são países que têm ali uma visão, digamos, um pouco mais anti-ocidental, né? Talvez com exceção da Índia, que tem uma postura de neutralidade mais clara, negocia com todo mundo, né? E seria, obviamente, um excelente parceiro para o Brasil nessas iniciativas internacionais, e a África do Sul, que oscila um pouco, mas que também tende a ter uma posição de negociar com todos, com o Ocidente e com o Oriente. O restante são países numa situação um pouco mais complexa, né? Ou seja, o Egito é uma situação tensa, mas não tem um alinhamento muito claro, né? Até por causa do canal de Suez, que eles não têm uma autonomia para, digamos ali, ir contra os interesses ocidentais. E a Etiópia também, que não é um país ali com um radicalismo anti-ocidental, mas Irã, né, Rússia, China, hoje são países muito fortes, mas que têm uma voz e ações, né, que vão bastante contra os interesses políticos e econômicos do bloco ocidental. Professor, o presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que muitos países demonstraram interesse em se juntar ao BRICS. Como é que funciona a inclusão de novos membros? Quais são os critérios, professor? Existem ali alguns critérios que eram, digamos, de alinhamento com as posições dos fundadores, né? Inclusive, o Brasil conseguiu barrar ali um convite que seria feito, ainda não sabemos se em algum momento vai ser feito, para Nicarágua e para Venezuela, né, dizendo que esses dois países estavam sendo bastante críticos com o atual governo brasileiro e isso faria com que eles não tivessem condições de se candidatar ou de serem convidados, né? Então, existem ali uns critérios que seriam de alinhamento com o ideário dos países fundadores, né? Por outro lado, isso é o único empecilho, né? Ou seja, existe muito voluntarismo, ou seja, se Rússia, China, Índia, Brasil ou Rússia e China conseguem pressionar e convidar, eles convidam quem quiser, né? Ou seja, pode entrar uma ditadura, um país que abriga terroristas, um país que não respeita direitos humanos, sejam ou direitos das mulheres, como o Afeganistão. É um grupo bastante heterogêneo, né? É um amontoado ali de países, e o Brasil estando no meio disso, né, ele também não tem muita voz, porque o Brasil, digamos, entrou num bloco que não era tão pretensioso
e a China e depois a Rússia vem uma grande oportunidade de projetar poder e tentar ampliar sua área de influência. Ou seja, nesse atual evento, a presidência é da Rússia, e eles têm feito ali um esforço muito grande de romper com o isolamento que a Europa e os Estados Unidos vinham impondo a eles por meio de sanções, e aí dessa maneira demonstrando força. E a cúpula dos BRICS decidiu atender ao pedido do Brasil e excluiu a Venezuela da lista de possíveis parceiros do bloco. Da América Latina, entraram na lista apenas Cuba e Bolívia. Professor, este distanciamento diplomático entre o Brasil e a Venezuela se intensificou devido às suspeitas de fraudes nas eleições presidenciais lá na Venezuela? Muito do que sustentava essas relações durante os governos Lula e Maduro é simplesmente ali um laço de confiança, né, de elogios mútuos. E quando há um rompimento, né, o Brasil, obviamente, fica com uma posição, digamos, com mais má vontade em relação à Venezuela. Aí há uma tensão. E o Brasil, ao mesmo tempo, não quer se associar aos atos ali de violação de direitos humanos que ocorreram na Venezuela antes, durante e depois das eleições. E isso faz com que a Venezuela fique isolada na América do Sul e, dessa maneira, procure, digamos, voltar a ter um cenário internacional mais favorável, entrando em blocos como esse. Então, seria muito interessante para a Venezuela a adesão aos BRICS, a possibilidade da Venezuela começar a participar desse processo do sistema de pagamentos de moedas locais, a tentativa da Venezuela achar mercado para o seu petróleo. Isso faria com que a Venezuela tivesse um respiro, né? O Brasil, digamos, colocou ali um pouco de água nessa fervura, mas provavelmente esse convite vai ser feito, né? Não, talvez nem seja durante um evento, mas entre eventos. Professor, grandes guerras estão em curso no mundo. Rússia e Ucrânia, Israel e Hamas, né? E vem outros grupos também, como o Irã, né? Esses conflitos estão em pauta para discussão dentro do bloco? Houve algumas falas, mas, sobretudo, o conflito da Ucrânia tem sido evitado, né? E, claro, essas tensões mais imediatas ligadas também a Israel, não parece que foram objetos ali de grandes falas, né? Ou seja, o que nós temos ali é um foco mesmo na questão do dólar, né, do sistema de pagamentos e, claro, os acordos internos que estão sendo consolidados ali, né? Aconteceram 200 encontros antes dessa cúpula, né? Digamos ali, todos organizados pela Rússia sobre diversos tópicos. Então, muitos desses encontros vão agora ter digamos, a sua formalização por cartas de intenção, pequenos tratados, né? Ou seja, o bloco hoje não está querendo ser uma voz, uma caixa de ressonância ali para os conflitos que estão acontecendo. A ex-presidente Dilma Rousseff é a atual presidente do Banco do BRICS. É uma função estratégica? De que forma ela pode ajudar o Brasil? Sim, o Banco do BRICS ele tem um interesse de financiar projetos, e tendo a presidente ali, isso pode fazer com que alguns projetos brasileiros sejam contemplados. É assim uma posição estratégica. E, professor, com o Lula ausente, né, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, representa o Brasil na cúpula. Quais os impactos do BRICS que o senhor enxerga para o nosso país neste momento? A participação do Brasil no BRICS nessa nova configuração como opositor do sistema internacional provavelmente vai nos trazer prejuízos futuros, né? Vai nos colocar numa maior dependência em relação à Rússia e China e mais distanciados, né, do bloco ocidental, seja da União Europeia, seja dos Estados Unidos, e provavelmente lá na frente nós vamos ver que hoje não seria do interesse do Brasil manter essa participação e deveria talvez sair e recusar ali uma participação, como a Argentina fez, né? Recusou o convite, já antevendo que os custos seriam maiores do que os resultados. O Brasil deveria conversar com Rússia e China, conversar com a União Europeia e Estados Unidos, mas não se alinhar diretamente. Talvez com Índia, mas não com esses países. O JR 15 Minutos termina aqui. Eu agradeço demais a participação, os esclarecimentos de Alexandre Pires, professor de Economia e Relações Internacionais do IBMEC São Paulo. Obrigada pela participação, professor. Uma grande satisfação, Giovana.
Agradeço também a participação de Fábio Menegatti, repórter do Jornal da Record. Eu que agradeço, Giovana, é sempre bom estar por aqui. Professor, um abraço, até a próxima. Nosso time também faz parte do podcast, contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia, de Diego Marcondes, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. A gente te aguarda no próximo episódio. Até lá!